Olá, eu me chamo Fernanda Merciani, eu sou farmacêutica, sou também aromaterapeuta, sou funcionária pública. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os estudos que eu estou fazendo no momento, aproveitando esse momento de isolamento social que nós estamos passando devido ao coronavírus, a pandemia. E aqui eu estou utilizando alguns óleos essenciais fantásticos para meditação e para estudo, foco, memória, que são os óleos essenciais de hortelã-pimenta e de olíbano. Tá? E eles estão me ajudando bastante a fazer alguns estudos, e vou também indicar para vocês uma bibliografia que é a Aromaterapia Clínica da Jeanne Buckley. É um livro bastante páginas, inclusive muitas e muitas informações muito interessantes, por sinal. E aqui eu me deparei com uma informação que eu achei muito interessante no capítulo de infecções, onde eu estava estudando sobre óleos essenciais antivirais. Eu me deparei com a seguinte tese, né? Ela cita farmacologia evolucionária. O que ela quis dizer aqui, resumindo para vocês, é o seguinte. Na atualidade, o que a indústria farmacêutica faz quando ela produz um fármaco, ela sintetiza uma molécula, essa molécula ela faz a composição do seu fármaco, utilizando o princípio ativo e alguns excipientes que não vão ter propriedades farmacológicas e na sua composição, e essa composição não muda mais, ela é produzida da mesma forma durante décadas. E o que a natureza faz é exatamente o oposto. Na natureza, os óleos essenciais ele tem uma variabilidade conforme, inclusive, o horário do dia que você faz a coleta da planta. Por que acontece isso? Porque com variações de luminosidade, ou seja, conforme o horário do dia, conforme a quantidade de umidade, conforme as diferenças no relevo, no clima, no vento, nos estímulos externos, uma mesma planta é capaz de ter uma composição química que é sutilmente diferente. Essas diferenças sutis fazem com que, até o momento, não exista na literatura descrito nenhum óleo essencial que tenha passado a ser, que uma bactéria, um vírus, tenha passado a ser resistente a este óleo essencial. E a tese aceita até o momento é que justamente existe uma variabilidade tão grande nos óleos essenciais que os micro-organismos eles não conseguem quebrar a barreira, fazer com que sejam então resistentes a esses antibióticos, vamos dizer assim, naturais que existem na natureza, porque nós temos vários óleos essenciais com alta possibilidade, capacidade terapêutica e antivirais. Temos óleos antifúngicos, antivirais, antibacterianos. Então, baseado nesta tese, a autora ela propõe que se a indústria farmacêutica tentasse imitar em certo ponto o que é encontrado na natureza, em vez de ela produzir um medicamento que tivesse a mesma composição para sempre, que ela variasse, adicionasse algumas outras substâncias ativas de forma bastante sutil e variasse a composição de forma sutil, de forma que muito possivelmente, seguindo essa tese, menos micro-organismos iam adquirir resistência bacteriana ou resistência a esses novos antibióticos. E assim ela não necessitaria a indústria produzir e inovar sempre com novas moléculas, né? E a gente tem um problema atual, que a indústria ela não consegue mais produzir moléculas novas com capacidade antimicrobiana conforme vão aparecendo as resistências que a gente vai observando. Um grande exemplo que eu posso falar para vocês é, por exemplo, a Mycobacterium tuberculose, que provoca o agente causador da tuberculose pulmonar. Hoje em dia a gente tem cada vez mais casos de pessoas que adquirem essa bactéria já resistente. E aí há mais antibióticos. E isso faz com que a pessoa tenha que utilizar esquemas de tratamento muito assim piores, vamos dizer assim, que já é um tratamento muito complexo. O tratamento para tuberculose ele é um tratamento que utiliza 4 antibióticos e 4 antimicrobianos, um esquema básico que a gente chama, durante 6 meses de tratamento via oral. Quando a gente tem um antibiótico resistente, a gente tem que essa terapia, esse esquema terapêutico, ele é passado para 1 ano e às vezes injetável. Imagina a pessoa tomar uma medicação injetável todos os dias durante 1 ano, tá, gente? Então, só para
exemplificar aqui para vocês. Então, se essa tese dela for correta, significa que se a indústria farmacêutica produzir antibióticos que variem sutilmente de tempos em tempos a sua composição, e outra coisa, alguns óleos essenciais eles têm a capacidade de aumentar a atuação de fármacos, e isso é sensacional. Alguns óleos essenciais eles não têm a propriedade em si virucida, mas eles auxiliam com que outras moléculas com capacidade virucida se tornem ainda mais virucidas. E aí, infelizmente, gente, ele tem que falar que a indústria farmacêutica, o que ela faz, ela sintetiza uma molécula e aí ela gasta muito para poder sintetizar na sua pesquisa, né? E aí, no final, ela patenteia e aí ela cobra, né? E vende esse medicamento para ter o retorno e o seu lucro, né? E aí, com isso, o óleo essencial, às vezes, ele já tem uma capacidade antiviral que ele já poderia ser utilizado na terapia complementar com tranquilidade, inclusive evitando o agravamento de várias situações. Então aqui estou deixando essa informação aqui para vocês, espero contribuir com os estudos e vou continuar estudando, aproveitando esse tempo aí que a gente tem, aproveitando de forma útil esse tempo que a gente tem de isolamento, e é uma dica que eu dou para vocês. Sigam o nosso canal, deem sugestões e espero tê-los aqui no canal. Um grande abraço e até mais.